Olá pessoal! Hoje vamos de parte 8 da história. Amor egoísta. Para entender melhor, precisamos voltar alguns momentos antes. Quando Yumi e suas amigas tinham acabado de sair do trabalho, e estavam se despedindo para irem para casa. Uma das garotas pergunta a Jui se por acaso ela falou com Taejin, e se ele contou o que aconteceu mais cedo. Ela responde que até perguntou, mas ele também não sabia de nada. Enquanto isso, Yumi também não conseguiu parar de pensar sobre aquilo, e preocupada ela decide ligar para Yeondo. Mas não importava o quanto ela tentasse, ele não atendia. Yumi fica ainda mais aflita, e pensa que isso realmente está a deixando incomodada. Ela se lembra que da última vez, ele saiu correndo assim e teve uma briga com sua ex. E sabe que ele provavelmente não iria gostar se ela interferisse, e até consegue imaginar ele dizendo que nada disso é da sua conta. Mas ela realmente está preocupada. Yumi fica hesitante por um momento, mas no fim decide que mesmo que ele odeie, ela precisa pelo menos tentar conferir se ele está bem. Ela imagina que ele pode ter voltado para o restaurante, e que apenas irá passar por lá no caminho de volta para casa, e dar uma espiadinha rápida. Já próxima ao restaurante, ela olha atentamente, e percebe que as luzes estão acesas lá dentro. Ela se pergunta se ele reabriu o restaurante, e tentando espiar mais de perto, pensa que isso é estranho, pois ela tem certeza que Taejin já tinha fechado tudo, depois que os clientes foram embora. Mas ao olhar lá dentro, ela vê algo que a deixa ainda mais aflita e assustada. Yeondo está caído sobre uma mesa, aparentemente inconsciente. Imediatamente ela corre para dentro, gritando o nome dele. Ela se aproxima, levando sua mão até ele, e ainda chamando seu nome, pergunta se ele está bem. Aflita, Yumi toca em seu ombro, e pede para que ele acorde. Ela olha mais de perto, e se sente aliviada ao perceber que ele está respirando normalmente. Ela se pergunta se ele está apenas dormindo, e se for isso, por que ele não acorda? Então ela olha ao redor, e percebe que há 3 garrafas de vinho vazias sobre a mesa, e finalmente entende que na verdade ele está bêbado. Assim que ela percebe isso, sente a onda de adrenalina passar, e fica com as pernas fracas por conta do susto. Ela pensa que isso é um alívio, e que por um momento realmente entrou em pânico. Ela se senta no chão, ainda com seu coração disparado, aparentemente tendo lembranças de algum momento ruim do passado, onde alguém estava em perigo. Yumi tenta se acalmar, repetindo para si mesma que está tudo bem, e que nada de ruim aconteceu. E que agora o que ela precisa fazer, é se concentrar em como vai lidar com Yeondo. Ela pega seu celular, e pensa que não pode deixá-lo ali daquele jeito, e se pergunta se seria melhor ligar para Taejin e pedir que ele levasse Yeondo para casa. Yeondo, que até então estava dormindo, de repente abre os olhos. Ele observa em silêncio, ela sentada ali encarando o celular. Yumi está pensativa, se perguntando se tem salvo o número de Taejin. Mas é quando sem aviso nenhum, Yeondo retira seu boné. Ela nem havia notado que ele estava acordado, e fica confusa. Se perguntando o que foi isso, ela nem tem tempo de olhar o que está acontecendo, quando uma mão vem em sua direção. Agarrando ela sem aviso, ele cobre seus olhos e puxa sua cabeça para trás, recostando-a entre suas pernas. Yumi, que nem teve tempo de reagir, fica completamente envergonhada, e cora com toda essa situação. Então ela começa a gritar perguntando o que ele está fazendo. Yeondo, com uma voz baixa, apenas pergunta se a febre dela já passou agora. Yumi, em um movimento rápido, se solta das mãos dele. Ainda vermelha, ela continua gritando e perguntando o que ele está fazendo, falando que isso realmente a assustou. Ela também pergunta se ele ainda está bêbado, e por que ele não disse nada se já estava acordado. Yeondo fica parado por um momento, apenas piscando os olhos, completamente grogue. Yumi se apoia na mesa para levantar, enquanto resmunga que só pode culpar a si mesma por isso, e se pergunta o porquê ela foi inventar de ir ali. Yeondo, com um olhar fixo, apenas fica observando. Então ele estende sua mão na direção da mão dela. E a segura com força, enquanto fala que sentiu sua falta. Yumi fica sem entender nada. Confusa, ela começa a intercalar seu olhar, para ele,
e para a mão que ele segurava, enquanto perguntava do que ele estava falando, e como assim sentiu sua falta? Pergunta também por que ele de repente está segurando a mão dela assim. Então é quando Yeondo fala, que é por isso que ele não queria vê-la. Yumin fica pensativa por um momento, e começa a repassar tudo em sua mente. Então ela pensa, que agora entendeu tudo. Ele sentia falta dela, e é por isso que não queria vê-la. Ele estava falando de sua ex. E Yeondo ainda continua segurando firmemente a mão dela, então ela puxa uma cadeira para se sentar perto dele, enquanto pensa que ele deve estar bêbado demais para reconhecê-la, e se pergunta se será que aconteceu algo de ruim com sua ex, que o fez ficar assim? Ela fica em silêncio, apenas olhando e pensando que ele está agindo como se tivesse sido abandonado, mas na verdade foi ele quem a deixou. Yumin se lembra das coisas que ele falou naquele beco, e pensa que da forma como ele está agindo agora, só mostra que ele não queria dizer o que disse naquele dia. Ela se pergunta, se ele apenas falou aquelas coisas para machucá-la. E pensa que provavelmente sim, e que é por isso que ele concordou em seguir com seu plano estúpido. Depois de ponderar sobre tudo isso, Yumin olha para Yeondo, e diz que ele não deve falar mais nada para ela, porque senão, com certeza ele vai se arrepender mais tarde. Yeondo, soluçando de bêbado, pergunta por que não pode falar, e se ela não quer ouvi-lo. Yumin diz que é isso mesmo, ela não está interessada nas suas confissões de bêbado. E enquanto isso, podemos ver ao fundo um furgão preto parando em frente ao restaurante. Porém nenhum dos dois percebe isso, e continuam conversando. Yeondo acena com a cabeça e diz que tudo bem então, ele vai parar, e pede desculpas. Yumin fica surpresa com o quão dócil ele está agindo agora, e se pergunta se ele é sempre assim quando fica bêbado. Então ela pede para que ele também solte sua mão, e diz que ela não é sua ex. Yeondo balança a cabeça negativamente, e diz que não quer. Yumin manda de novo ele soltar, mas ele continua dizendo que não, então ela pensa que estava errada, e ele não tem nada de dócil. Yumin aponta para si mesma, e fala para ele olhar, dizendo que a mão que ele está segurando é da Yumin, e pergunta se ele está tão bêbado assim. Então ele olha para ela, e repete seu nome com um tom meio confuso. Ela então diz que é isso mesmo, é a Yumin, e pergunta se ele a reconhece agora. O que ele responde apenas dizendo: estranha. Yumin começa a rir sem graça, e pergunta se é isso que ele pensa dela. Yeondo diz que ela jogou nele sua carteira, e implorou para que ele tivesse encontros falsos com ela. Ela começa a gaguejar e a tentar se defender, e pede para ele tentar se lembrar direito, falando que nunca implorou, apenas fez uma sugestão, e sobre jogar a carteira nele, isso já é outra coisa. Então ela dá uma pausa, ficando em silêncio por um breve momento, mas em seguida baixando seu olhar, ela fala que, sobre a carteira, isso foi descuidado da parte dela, e que realmente sente muito por aquilo. Após ela falar isso, Yeondo começa a murmurar algo. Mas Yumin não consegue entender, e com olhos curiosos ela pergunta o que ele disse. Yeondo então sorri, e olhando para ela diz, que na verdade ficou grato por ela ter jogado aquilo nele. Surpresa, Yumin pergunta o porquê ele ficou feliz. E menciona que na verdade isso deveria ter deixado ele com raiva. Yeondo apenas fica em silêncio, enquanto pensa sobre isso. Acontece que na verdade, algumas palavras, às vezes são ditas com uma intenção específica. Naquele dia, Yeondo estava concentrado apenas em ser mau e machucá-la. Então tudo o que ele disse não tinha significado, a não ser para servir a esse propósito. E como resultado, ele foi muito bem sucedido em ser destrutivo, e seu alvo não era outro senão, o próprio Yeondo. Afinal, a dor de Sojeon era a dor dele também. Foi por isso que ele acolheu de bom grado a interferência de Yumin naquele dia. Após lembrar dessas coisas em sua mente, Yeondo apenas responde murmurando que aquele foi um arremesso muito bom. Ele ainda fala para Yumin que ela deveria jogar beisebol, pois tem ótimas habilidades. Confusa, Yumin apenas pergunta sobre o que ele está falando agora. Então, debruçando sobre a mesa, ele fala sonolento, que se ela entrasse em uma liga de beisebol amador, com certeza iria se dar muito bem lá. Sem acreditar em toda essa situação, Yumin olha para ele, e pergunta se ele vai dormir assim.
Mas ele não fala nada, e apenas permanece debruçado sobre a mesa com os olhos fechados. Yumin continua a encarar ele, então ela solta um suspiro. E baixando o olhar novamente, fala que fica feliz em saber que ele não se importou com aquilo, mas ainda assim precisa se desculpar, pois o que ela fez foi errado. Mas Yeondo já não responde mais, e ainda assim não solta a mão dela. Então ela começa a chacoalhar a mão dele, enquanto fala que ele não pode dormir ali. Ela pega o celular, e diz que irá ligar para Taejin, e pedir para ele levá-lo para casa. Então ela liga e explica toda a situação para Taejin, enquanto Yeondo ainda está grudado na mão dela. Após desligar o telefone, ela olha para Yeondo que ainda está do mesmo jeito sobre a mesa, e fala que Taejin já está a caminho. Ela suspira, e fala que irá ficar ali com ele, até que Taejin chegue. E menciona que quando foi com ela, ele ouviu toda a sua tagarelice de bêbada, então nada mais justo do que retribuir esse favor agora. Enquanto isso, sem que eles soubessem, do lado de fora aquele furgão preto, ainda estava lá. E dentro dele, quem observava atentamente os dois de longe, era só Jeon. Ela fica olhando, enquanto pensa que é aquela mulher de novo, então se vira para seu agente e diz que não pode entrar lá, e que devem ir embora agora. Então ele apenas concorda, enquanto pensa que a verdadeira vítima nessa história toda é ele mesmo, por ser obrigado a trabalhar até tão tarde assim. No dia seguinte, Yeondo acorda, com sua mente totalmente em branco, e sentindo os efeitos da bebedeira da noite anterior. Se levantando da cama, ele se pergunta como foi que chegou em casa, e pensa que tem quase certeza que estava bebendo no restaurante. Tentando se lembrar, flashes de memórias começam a surgir em sua mente, dele bebendo e reclamando sozinho, se chamando de idiota por ter ido lá só porque ela mandou mensagem, e se perguntando por que ainda foi cozinhar para ela. Murmurando, ele jurava que nunca mais faria isso, e que nunca mais iria até ela de novo. Vestindo sua camiseta, ele pensa que isso é tudo que ele consegue se lembrar, e se pergunta o que aconteceu com o restaurante. Ele fica pensativo, e se pergunta se trancou o restaurante corretamente, ou se será que causou uma cena e depois saiu de qualquer jeito. Então ele decide pegar o celular e verificar as imagens de segurança, só para garantir. Ele acessa o vídeo da noite anterior, e começa a assistir para entender o que aconteceu. Então chega na parte que ele está debruçado sobre a mesa, e pensa que foi nessa hora que ele apagou completamente. Ele continua assistindo, e se surpreende ao ver que Yumin chegou lá do nada. Sem tirar os olhos da tela, ele começa a colocar água em um copo, enquanto se pergunta o porquê ela também estava no restaurante tão tarde da noite. Yeondo está muito confuso e também curioso com o que pode ter acontecido, pois não consegue se lembrar de nada, então ele continua a assistir o vídeo de segurança, mas de repente ele perde completamente o foco. Suando frio, ele se sente tonto, e fica em estado de choque enquanto continua a olhar para a tela do celular, e ver tudo o que ele fez e falou na noite anterior. Mudando de cena. Somos levados agora até Yumin, que está sentando em um café enquanto olha o celular. Em seguida, a Jeong chega no local para encontrá-la. Assim que Yumin a vê, ela abre um lindo sorriso e chama por seu nome. Ela se aproxima e se senta junto de Yumin, enquanto se lamentando, ela pede desculpas por ter pedido para encontrar com ela tão cedo pela manhã, e explica que de última hora acabaram a avisando que ela teria que trabalhar na parte da tarde. Yumin diz que está tudo bem, e que não tem problema nenhum. Ela observa Jeong, e ao ponderar um pouco, pergunta se ela perdeu peso, e se por acaso ela não consegue se alimentar direito quando está trabalhando. Ela ri sem graça, enquanto fala que na verdade ela ganhou um pouco de peso, por conta de comer muitos lanches tarde da noite. Yumin ri, e diz que não pode ser, pois para ela parece que está mais magra. Elas riem, e então a Jeong pergunta como ela tem passado, e se está tudo bem com ela, enquanto em sua mente, pensa que se sente constrangida até mesmo em fazer essa pergunta agora. Yumin diz que está bem, e fala que tem ficado bastante ocupada com o trabalho. Enquanto ela fala sobre os seus futuros lançamentos, seu celular começa a tocar. É Yeondo, e ele liga insistentemente. Então a Jeong diz a Yumin que ela pode ficar à vontade para atender, e que enquanto isso, ela irá dar uma olhada no cardápio.
Yumin olha o celular e começa a falar que está tudo bem, e que pode ligar para ele mais tarde, mas antes de completar essa frase, ela dá uma pausa. E pensativa, ela imagina que na verdade, se ela atender o telefone agora, pode fazer com que fique meio óbvio de que ela tem um novo namorado. Ela decide atender, e sorrindo diz para Jeong que será rápido. Então ela aceita a chamada, e começa a falar, enquanto a Jeong olha o cardápio, porém se mantém atenta em tudo. Ela observa Yumin rindo enquanto diz que ele está indo direto ao ponto, e perguntando se ele se lembra do que aconteceu ontem. Ela percebe que é a voz de um homem ao telefone, e com um olhar um pouco chateado ela se pergunta: será que Yumin conseguiu um novo namorado? Voltando, 8 anos atrás. Vemos a fachada de um hospital, e em seguida Jeong chegando ofegante, enquanto grita chamando por Isel. O mesmo vendo o estado dela, pergunta se ela está bem, e fala que já havia dito que ela não precisa vir correndo. Ela levanta a cabeça, e completamente imersa em lágrimas, pergunta como o pai deles está. Isel diz que ele está em cirurgia naquele momento, e que felizmente ele foi encontrado pouco tempo depois de desmaiar, então tem certeza de que ele ficará bem. Ao fundo vemos Yumin, também com os olhos vermelhos de chorar, enquanto ele consola sua irmã, e diz que a cirurgia vai correr bem, então ela não deve se preocupar. Ela fica mais aliviada ao ouvir isso, e então acaba percebendo Yumin ali, e pergunta quem é ela. Iseon diz que seu nome é Yumin, e fala para Jeong dizer oi. Ele explica que Yumin é aluna do pai deles, e também é uma colega de faculdade. A Jeong observa como ela está com os olhos vermelhos, e pensa que parece que ela chorou também. Iseon continua falando, e diz que além de tudo isso, também foi ela quem salvou o pai deles hoje. De volta para os dias atuais. Taejin está limpando as mesas do restaurante, enquanto conversa com Yeondo sobre a noite passada. Ele se vira para olhar para Yeondo, e com um sorriso brilhante, fala que é claro que foi ele quem o levou para casa. Yeondo fica só observando, enquanto ele continua a falar sem parar, em como ele é um ótimo amigo que veio ao seu resgate no meio da noite. Ele continua seu discurso, mas Yeondo o interrompe e diz que está agradecido, mas pergunta se ele não acha que está se gabando demais? E então ele decide perguntar como Taejin soube sobre ele ontem, e ele responde dizendo que foi a Yumin que ligou pedindo sua ajuda, e pergunta se ele realmente não se lembra de nada. Ele conta que quando chegou, Yeondo estava dormindo, então ele mandou Yumin para casa e se encarregou de levá-lo embora. Yeondo suspira, e levando a mão à cabeça ele agradece, mas Taejin diz que na verdade aquilo foi estranho. Yeondo pergunta do que ele está falando, e ele diz que se refere sobre a Yumin. Ela disse que passou por lá, no caminho do trabalho para casa, mas até onde ele se lembra, a casa dela não fica nessa direção. E fala que talvez esteja enganado, enquanto sai e deixa Yeondo pensativo sobre tudo isso. Ele se pergunta se isso não foi uma coincidência, então por que ela foi lá? Então Yeondo decide ligar para ela, mas ele está um pouco nervoso e envergonhado depois de tudo. Ainda assim ele junta coragem e liga, decidido a falar com ela. Assim que ela atende, imediatamente ele começa a pedir desculpas repetidamente, falando que não queria fazer nenhuma daquelas coisas, e também diz sentir muito se acabou deixando ela chateada. Yumin apenas ri, e fala que ele está indo direto ao ponto, então pergunta se ele se lembra do que aconteceu. Ele responde que não se lembra, mas que sabe o que aconteceu porque assistiu o vídeo da câmera de segurança. Yumin fala que da última vez, quem ficou bêbada e passou vergonha foi ela, então está tudo bem, e além disso ela pode ser estranha, mas é muito compreensiva. Nesse momento Yeondo fica confuso, se perguntando o porquê de ela estar se chamando de estranha, sem se lembrar que foi assim que ele a chamou na noite passada. Ela menciona também, que está fora naquele momento, então não pode falar muito. Yeondo diz que tudo bem, e pergunta se pode ligar para ela mais tarde, o que ela concorda, dizendo que é claro, e que mais tarde eles se falam. Após desligar, Yeondo pensa que não conseguiu perguntar sobre como ela chegou até ele ontem. E que também não teve a chance de agradecê-la por tudo. Voltando para o café, a Jeong está pensativa após ouvir a conversa de Yumin ao telefone. Então ela decide falar
e pergunta para Yumin se ela bebeu na noite passada, comentando que não pôde deixar de ouvir. Yumin olha para ela, enquanto se pergunta se deveria mencionar Yeondo agora. E respondendo, ela diz que na verdade ela não bebeu, mas sim alguém que ela conhece, e que só ligou agora para se desculpar, porque acabou passando por uma vergonha. Então a Jeong menciona que parecia ser a voz de um homem, e pergunta se ele estava muito bêbado e fez uma cena. Yumin confirma, dizendo que sim, era um cara, mas que seus hábitos de bêbado na verdade são parecidos com os delas. Nesse momento ela acaba se lembrando do que ele fez quando estava bêbado, e fica sem graça, mas tentando disfarçar, apenas diz que não foi tão ruim assim. Mas em sua mente ela se pergunta, se na verdade o comportamento de bêbado dele não é pior que o dela? Enquanto a Jeong fica se perguntando, e será que ele pode ser realmente o novo namorado dela? Ao pensar nisso ela fica triste, e pensa que se for mesmo isso, o plano dela está arruinado. Ela queria muito ter Yumin como cunhada, e se lamenta imaginando que seu irmão acabou estragando tudo. Então ela começa a pensar, que se Yumin ainda não estiver em um relacionamento, ainda há esperança. Mas se ela já estiver namorando então já era. Ela pensa também, que quer muito perguntar quem é esse cara, mas precisa ter paciência. Yumin, vendo a expressão de Jeong, acaba percebendo que ela parece estar bem triste. Então de repente ela acaba se dando conta, de que não deveria ter falado nada disso para ela, e acha que cometeu um erro. Pois a Jeong já está em uma situação onde se sente desconfortável por causa do término entre ela e Isel, e ainda assim foi gentil o suficiente para convidá-la para uma refeição. Yumin se sente mal, e pensa que acabou sendo uma pessoa muito insensível. Em seguida, já vemos as duas do lado de fora, onde Yumin agradece a Jeong pela refeição. A Jeong fala animadamente que está muito orgulhosa por ter pago uma refeição para ela, e que irá fazer isso com mais frequência agora, o que Yumin acha muito fofo, mas diz que nas próximas não vai deixar ela pagar. Então ela fala que estacionou perto, e pergunta para que lado a Jeong vai, dizendo que pode dar uma carona para ela, mas chorosa, a Jeong diz que não pode, pois o agente virá buscá-la, então ela tem que esperar ali. Ela também fala que gostaria de apresentar Yumin para o agente, e que ela deveria dizer oi quando ele chegasse, e menciona que é muito útil conhecer pessoas no ramo do entretenimento. Yumin concorda, e diz que seria bom, mas se preocupa se não irá atrapalhar. Após uma breve pausa, Yumin chama por a Jeong, e olhando para ela, diz que realmente sente muito. Ela fala que pode perceber que o seu término com Isel acabou afetando ela também, e que deve ser desconfortável ficar presa entre ela e o seu irmão. Ela continua, e diz que só quer que ela saiba, que ela não deveria se sentir mal com nada disso, e espera que ela possa se sentir confortável quando estiver tanto com ela, quanto com seu irmão, pois ambos gostam muito dela e vão apoiá-la seja no que for, então ela não precisa ser cautelosa. A Jeong fica emocionada com as palavras de Yumin, e agradece a ela por dizer isso. Ela ainda se sente um pouco nervosa, e pensa em falar sobre como se sente sobre ela e seu irmão, mas é interrompida, quando o furgão do agente de Sojong chega para buscá-la. Ela se assusta e fica surpresa por ele já ter chegado. Yumin diz para ela ir, pois ele deve estar esperando, mas a Jeong se lamenta dizendo que queria que ela o conhecesse. Yumin diz que tudo bem, e que tem certeza que elas terão outra oportunidade. Mas assim que a porta se abre, elas veem que Sojong já está lá dentro. Sojong sorri, dizendo que acabou que o agente buscou ela primeiro dessa vez, e fala para Jeong entrar. Yumin está completamente chocada, ela não consegue ter reação ao ficar diante da grande estrela Sojong. Então Sojong pergunta se ela é amiga de Jeong. Yumin não consegue responder nada, e só fica com a boca aberta, então a Jeong diz que ela é sim, e fala que também é uma grande fã. Então Sojong a surpreende ainda mais descendo do carro, e chegando bem perto dela diz que, então nesse caso, é melhor ela se apresentar adequadamente,